correr risco nenhum, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tá ótimo. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém? Você está preparado para estudar a palavra de Deus essa noite? Sim? Muito bem. Então abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estamos estudando já há alguns domingos o Evangelho de Lucas, cujo tema é Jesus, o homem perfeito. E o versículo-chave do nosso estudo de Lucas é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o nosso versículo-chave. Na semana passada nós vimos uma conversa muito importante. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi a escolhida por Deus para gerar o Messias. E logo depois nós vemos Maria visitar Isabel, que era sua parenta, e quando Isabel ouve a saudação de Maria, João Batista, o bebê que ela miraculosamente estava gerando no 6º mês, ele se agita dentro dela e ela, cheia do Espírito Santo, louva a Deus. E ela fala: olha, Maria, você é bendita entre as mulheres e bendito esse filho que você vai dar à luz. E ali o Espírito Santo revela a Isabel que Maria estava gerando o Messias, o Salvador do mundo, não é? Tremendo. Então hoje nós vamos acompanhar um pouco mais o capítulo 1, nós na verdade vamos terminar pela graça de Deus o capítulo 1, vendo dos versículos de 57 a 80. O tema da mensagem de hoje é Deus de promessas, tá bom? Deus de promessas. Graças a Deus, Ele é Deus de promessas. E nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo. Essa noite, nessa passagem, nós vamos ver o nascimento de João Batista, de acordo com aquilo que o anjo Gabriel falou para Zacarias no templo, que ele daria um filho para ele, para Zacarias e sua esposa Isabel, que já eram avançados de idade. E Isabel era estéril, nunca pôde ter filho, mas Deus daria a eles um filho. E esse menino seria chamado João, e seria aquele que iria à frente do Salvador, à frente do Rei, proclamando, endireitando os caminhos, preparando o caminho para o Senhor. E esse é João Batista, tá? Então, hoje nós vamos ver o cumprimento da promessa de Deus. João Batista nasce. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Deus, o Senhor tem revelado o teu coração, o teu amor, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade. Senhor, não faltam palavras para nós, ó Deus, diante dessa imensidão, ó Deus, essa cascata, Senhor Deus, de bênção que é sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque tudo isso só é possível por causa de Jesus Cristo, Senhor. E eu oro que essa noite o Senhor desperte nossos corações para a Tua Palavra, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor. Venha, Deus, nesse momento que nós estamos dando ouvido à Tua voz e opera maravilhas em cada coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. E eu oro que fé do alto seja transbordada em cada coração essa noite. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé, para que possamos caminhar, ó Deus, na Tua presença, Senhor, dando passos de fé, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Queremos ver o Teu nome exaltado através das nossas vidas. Queremos ver, ó Deus, a Tua luz em nós brilhar nesse mundo de trevas. Então opera, Senhor Deus, além do que podemos pedir ou pensar nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Deus de promessas. Lucas 1, 57 diz o seguinte: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Então, ao completar os 9 meses de gestação, Isabel dá à luz a João Batista. O menino nasce, exatamente como o Senhor havia dito por meio do anjo Gabriel a Zacarias. Algo importante em relação ao nascimento de João: ele se cumpriu exatamente como o Senhor falou. Deus não é Deus de falar à toa, ele não perde tempo falando, nada que Deus fala é em vão. Tudo que Deus fala acontece, é importante, é preciso, se cumpre, tudo no seu devido tempo. Então o nosso Deus é um Deus de promessa porque Ele é um Deus de palavra, tá bom? E Deus sempre cumpre as suas promessas, graças a Deus. Aí eu quero que você pare e pense quais são algumas promessas que Deus fez a você.
queria que nesse momento você rapidamente se lembrasse das promessas que Deus tem feito à sua vida. Porque o nosso Deus, afinal, é um Deus que cumpre todas as suas promessas. No versículo 58, nós lemos que seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Então, também, como o anjo tinha falado, muitos se alegrarão com o nascimento dessa criança. Vocês se lembram disso? Então, os vizinhos e os parentes se alegraram. Poxa vida, o filho da Isabel e do Zacarias nasceu, esse menino, né, esse milagre de Deus. Todos se alegraram, todos festejaram, afinal, era um momento de festa, era um momento muito especial na vida daquele casal de velhinhos, né? Era um casal de velhinhos. Então todos se alegraram, vizinhos e parentes. Eles ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor havia demonstrado a eles e se alegraram com eles. É importante lembrar, irmãos, que Israel como nação não se dava às práticas dos seus vizinhos pagãos, né? Todas aquelas nações que estavam ao redor de Israel, eles sacrificavam seu primeiro filho, né? Era uma coisa horrível, mas eles sacrificavam nos braços incandescentes do deus Moloque, eles sacrificavam a criança a outros deuses, mas Israel não. Israel sempre, a não ser quando eles se desviaram dos caminhos do Senhor, né? Aí eles faziam as práticas das nações pagãs. Mas para o judeu, os filhos são herança do Senhor, eles são uma bênção de Deus, né? E eles louvavam a Deus e consagravam a criança a Deus. Então, graças a Deus, Israel como nação, ela não servia a essas práticas pagãs. Uma coisa importante falar sobre morte de criança, né? Irmãos, é muito sério isso. Hoje 1,5 milhão, 1,5 milhão de crianças são abortados só nos Estados Unidos. Isso cresce. No Brasil, infelizmente, isso acontece muito, só que não são registrados dados, né, exatos, estatísticas para isso. Irmãos, olha, é sério, uma criança ela tem uma vida. Nós vimos João Batista se alegrar ainda no ventre da Isabel. A criança ela tem uma consciência espiritual. E eu penso o seguinte, a gente está em uma época muito importante que nós vamos eleger, né, futuros governadores, presidente e todas essas coisas para o nosso país. E eu quero que vocês considerem a importância que uma criança tem no plano de Deus e façam suas escolhas baseadas na palavra de Deus. Qualquer candidato ou partido que ignora a vida ou que acha tudo bem de matar uma criança, isso não é tudo bem para Deus, tá bom? Então pensem nisso antes de votar, por favor. Filhos são herança do Senhor, é um presente, uma graça que Ele nos dá. E só que é interessante, irmãos, voltando aqui para Israel, quando nascia um menino, os músicos se reuniam com os vizinhos e eles faziam uma grande celebração. Aí eles ficavam já na expectativa, né? Quando a criança estava nascendo. Quando era menino, a festa era garantida, mas quando era menina, eles discretamente iam se retirando, né? Não havia tanto motivo para alegria, porque simplesmente a mulher não tinha um valor, né? Não tinha o mesmo valor de um homem nessa época. Mas isso não por causa de Deus, por causa do homem mesmo. E graças a Deus por Jesus, porque Ele veio resgatar a estima feminina, não é? E louvado seja o Senhor por isso. Quando eu olho para minha Rebeca e eu vejo ela sorrindo para mim e eu me derreto todo, aí eu penso, meu Deus, eu teria meia dúzia, uma dúzia, 20 dessas. Por que não? Porque não se alegrar? Meu Deus do céu, esse povo é louco. Como seria o mundo sem mulher? Como seria o mundo sem graça? Aliás, seria impossível vida sem a mulher. Então, eu não sei o que esse povo pensava, mas eu louvo a Deus que Ele nos trouxe o valor, Ele nos ama e Jesus Cristo é o máximo para nós. Então é isso, queridos. Então todos se alegraram com o nascimento daquele menino. O versículo 59 diz que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Então era costume, segundo as leis cerimoniais dos judeus, circuncidar a criança ao 8º dia. Circuncidar seria remover a parte, a camada de carne que cobre a glande do pênis, da genitália
masculina. Então eles cortavam ali, e isso se chamava circuncisão. E a circuncisão para o povo de Israel era muito importante, porque era como uma marca que simbolizava que ele era um judeu de verdade. Então era uma característica única, né, do judeu, né? Nenhum outro povo da terra fazia isso, mas os judeus sim. Então era uma aliança que Deus estabeleceu, e todo menino ao 8º dia tinha que ser circuncidado, tá? E então era um momento de festa, o menino foi circuncidado, e o menino tão especial, e aí chegou a hora de dar o nome dele. E aí era costume, na época, dar o nome de acordo com o nome do pai ou de alguém da família, né? Alguém próximo, alguém querido. Então, vamos ver o que é que acontece. Lucas 1,60. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Então, Isabel, ela tem que se impor ali, porque senão, né, já iam querer colocar o nome do filho dela de Zacarias ou sei lá do que, né? Então ela fala, não, ele vai ser chamado de João. Ainda bem que ela lembrava das palavras do anjo, né? O que o anjo Gabriel falou para Zacarias? O nome dele será João. Então, embora Zacarias estivesse mudo, né, ele não podia falar, mas Isabel abriu a boca e falou, não, o nome dele vai ser João. Versículo 61, disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Nossa, mas que insistência, né? A Isabel, ela já se pronunciou falando que o nome do menino seria João, e o povo ainda insistindo, vocês não tem nenhum parente na família. Eita, o filho é teu, né? É engraçado, né? Quando você tem um filho que você descobre, né? Quantas pessoas elas sabem educar criança. Todo mundo é pediatra, todo mundo é incrível. É um povo rico, né? O nosso povo. E aqui o povo estava aqui, não, já, o nome dele vai ser esse, Isabel. Mas olha só. Versículo 62. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Então, eles falaram, Isabel, eu acho que você está louca. É melhor a gente confirmar com o Zacarias, né, que ele vai dar a palavra final. Vamos lá, Zacarias. E o Zacarias era mudo, estava mudo, vocês lembram disso, né? Então eles faziam sinais, mas aí é o que me intriga, né? É o que nos intriga. Porque se ele estava só mudo e poderia ouvir, ele poderia estar ouvindo a conversa deles com a Isabel tranquilamente, né? Eles poderiam falar, então só escreve aí o nome da criança. Mas eles tiveram que fazer sinais. Sinais para mim é quando a pessoa é surda, né? Que aí não tem como ela ouvir. Aí você se comunica através de sinais, tá? Então, ser ou não ser, eis a questão. Se ele estava só mudo ou surdo e mudo, bom, eles tiveram que fazer sinais para Zacarias, e perguntando sobre o nome que ele queria para a criança. E no versículo 63, ele pede uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu o nome dele a João. Então, eu acredito que as pessoas se admiraram, porque o nome que ele queria dar era João, né? Diferente do nome dele de qualquer pessoa da família, isso causou admiração, mas eu acho que também eles ficaram admirados porque Zacarias escreveu João, que era exatamente o nome que a Isabel tinha falado, né? E pensando na possibilidade dele ser mudo e surdo, ele não ouviu o diálogo deles com a Isabel, e isso causou também grande impacto nas pessoas quando ele escreveu João, né? Então, todos ficaram admirados que o nome da criança seria João. E aí no 64, imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus. Então, nesse momento que ele escreve, é emocionante, né? O nome dele é João, a língua dele se solta, a boca dele se abre, ele começa a louvar a Deus. A primeira coisa que Zacarias faz quando ele volta a falar é louvar a Deus. Muito próprio, né? Muito bom, perfeito. A primeira coisa que ele faz é louvar a Deus, e ele faz isso. É muito bom que ele tenha feito isso, porque ele já havia falhado em confiar na palavra de Deus uma vez, mas o nosso Deus é o Deus de segundas chances, né? O nosso Deus é o Deus de uma nova chance. E o fato dele louvar a Deus mostra que ele não estava com o coração amargurado por causa do castigo
de ter ficado mudo durante os 9 meses. Então, glória a Deus que Zacarias respondeu com louvor. No versículo 65 diz que todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Então todos esses acontecimentos causaram grande temor no coração das pessoas que estavam acompanhando aqueles acontecimentos. E em toda a região montanhosa da Judéia se falava dessas coisas. Quer dizer que Deus ele promoveu através disso um grande evangelismo, né? Um grande evangelismo. Toda a região montanhosa da Judéia estava falando do que tinha acontecido. Que um casal de velhinhos teve um filho, um milagre, e que esse menino, e que os que estavam presentes ali que falavam, e eles viram que o pai ficou mudo, e depois que colocou o nome dele na tábua, começou a falar e louvar a Deus. Então as pessoas começaram a falar, nossa, alguma coisa de Deus está acontecendo, ainda que elas não tivessem entendimento, porque Zacarias tinha ouvido o anjo, e eu acredito que Isabel, porque ela estava gerando filho, ela sabia que era verdade, mas as pessoas não faziam ideia do que Deus estava fazendo ali naquele momento. Mas começaram a se falar, e o mais lindo é que eles foram cheios do temor do Senhor. Esse temor que é essa admiração, que é esse desejo de fazer a vontade de Deus. Eles foram cheios do temor do Senhor. Versículo 66, todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então, todo mundo que ouvia falar dessas coisas, que ficava admirado do agir de Deus, do mover de Deus naquela família, eles se perguntavam, o que vai ser desse menino? O que vai ser? Porque o mover de Deus é grande, o agir de Deus é forte em cima dessa família. O que vai acontecer? Quem é esse menino? Né? Eles não tinham um entendimento completo. Mas uma coisa eles sabiam, a mão do Senhor era sobre aquela criança. Tremendo, né? Vamos combinar uma coisa para quinta-feira, comunhão nos lares? Você vai estudar sobre a mão do Senhor na palavra de Deus. Aí a gente comenta na quinta-feira, porque é algo tremendo e poderoso. Quando a mão do Senhor, né? Estuda sobre a destra de Deus para você ver, é maravilhoso, né? E a mão do Senhor estava sobre aquela criança. Como é bom quando a mão do Senhor está sobre nossas vidas. Lucas 1,67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, versículo 67 diz que Zacarias, nesse momento que ele louva a Deus, ele foi cheio do Espírito Santo e ele começa a profetizar. Profetizar é falar a palavra de Deus. A profecia é sempre Deus falando com o homem, tá bom? A palavra de Deus, ela é profética. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Toda vez que você abre a Bíblia e lê, Deus está falando com você. Então, toda vez que você fala a palavra de Deus, você está sendo usado profeticamente, porque você está falando a palavra de Deus. É por isso que a palavra fala, olha, habite ricamente a palavra em seu coração. Por quê? Porque quando você abrir a boca e falar a palavra, você está sendo usado por Deus. A profecia é um dom espiritual e ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém fala que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, é um bom modo de ser usado por Deus, falando a palavra de Deus, ser usado por Deus de modo profético. Então, Zacarias, ele abre a boca para louvar a Deus e ele profetiza, ele fala a palavra de Deus, ou seja, Deus vai falar através dele. Algo interessante é que depois de 400 anos, sem ouvir a voz profética de Deus, agora a nação de Israel está ouvindo a voz profética de Deus novamente. Ouviu primeiro através do anjo Gabriel, anunciando, né, a Zacarias no templo do nascimento de João. Depois, o Espírito Santo agiu sobre o anjo Gabriel também falando a Maria, depois sobre Isabel, né, falando sobre o Messias, e Maria canta, né, o cântico de Maria que nós vimos na semana passada, também cheia do Espírito Santo. E agora, Zacarias, né, ele começa a louvar a Deus e profetizar cheio do Espírito Santo também. E todas essas pessoas que estavam profetizando, ou seja, estavam falando a palavra de Deus, elas estavam falando a respeito de quem? Jesus. A verdadeira profecia, ela está centralizada em Jesus, ela é de acordo com a palavra de Deus, né? Toda profecia, ela exalta Jesus. Quando você sabe que a pessoa está falando profeticamente, né? É uma profecia verdadeira,
porque Jesus é exaltado e não o homem. Você vai reparar que nesse cântico de Zacarias, quem é exaltado é Jesus Cristo, não é João Batista, não é Zacarias. Então quando você vê alguém falando profecia, ou você ouve alguém sendo usado pelo Senhor, né, com algum dom espiritual, você observa se Jesus está sendo exaltado ou é o homem que está sendo exaltado. Porque se não for Jesus, aquilo é uma falsa profecia, ou como nós falamos, né, popularmente, uma profetada, né? Não é uma profecia, né? E pode soar como, mas se não exalta Jesus, ela não é uma profecia. Zacarias, ele cantou um hino que nos dá 4 figuras belíssimas sobre o que a vinda de Jesus significaria. Vamos ver essas 4 figuras? Vocês estão acordados? Estão despertos? Dormiram à tarde? Amém? Não. Então vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente pode. Então 4 figuras nesse canto de Zacarias, tá? Vamos ver quais são elas. Figura 1, a abertura da porta de uma prisão. Visualizou? A porta de uma prisão aberta. Nossa, versículo 68. Aí tem uma imagem para ajudar você a visualizar o que esses versículos a seguir falam a respeito. Então, as portas de uma cadeia sendo aberta. Versículo 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, Zacarias, nesse cântico, ele louva a Deus, ele exalta o Senhor, e ele fala, olha, o Senhor é bendito. Aliás, esse cântico dele se chama Benedictus, em latim, por causa dessa primeira palavra, né? Bendito. E ele fala, bendito seja o Senhor, ou louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque ele fala 2 coisas, visitou e redimiu o seu povo. Depois de 400 anos longe de Deus, o Senhor, ele vem com essa tamanha graça sobre o seu povo. E ele tem que falar, o Senhor visitou o seu povo. O Senhor eles puderam sentir a presença de Deus novamente depois de 400 anos. E ele estava feliz da vida, ele estava louvando a Deus. E o Senhor não só nos visitou, mas ele nos redimiu. E ele está falando da ação, da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele viria redimir o seu povo. E o que é redimir? Vamos ver o que é redimir? Significa resgatar por um preço. Quando você paga por um resgate, ou você liberta por um preço também. Então imagina que alguém estava refém e pediu um resgate, precisava dessa quantia para devolver a pessoa. Todos nós éramos reféns do diabo, né? Todos nós éramos escravos. O termo redimir se referia para a libertação de um prisioneiro ou de um escravo. Então todos nós éramos prisioneiros de Satanás ou escravos do pecado. E todos nós precisávamos dessa redenção, dessa libertação. E Jesus foi quem pagou o preço para que nós fôssemos libertos do poder de Satanás ou da escravidão do pecado. Então é isso que Zacarias está falando. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nós estávamos presos, mas o Senhor nos libertou. Louvado seja o Senhor. Então, Jesus, ele veio libertar os cativos do poder de Satanás. Todos os que não conhecem a Jesus são cativos, estão presos pelo poder das trevas, eles são escravos do pecado. Eles não têm poder para se libertar dos grilhões e das amarras que o pecado os impõe. Eles não têm o poder sozinhos de se libertar das garras de Satanás. Era necessário que o Redentor viesse, era necessário que Jesus viesse pagar esse preço, e com o seu sangue, Jesus Cristo pagou o preço do nosso resgate. Amém? Você se alegra com isso? Com o seu sangue inocente, puro, Jesus, ele pagou o preço do nosso resgate. Nós somos libertos. Você não está mais preso, você não é mais refém do diabo, você não está mais escravizado ao pecado. Jesus Cristo te libertou. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Figura 2, versículos de 69 a 75. A vitória de uma batalha. Você consegue visualizar como que seria uma imagem de uma vitória numa batalha? Muito bem. Vitória de uma batalha, tá bom?
Tem 3 imagens aí para você visualizar o que esses versículos falam a respeito. A imagem é de um exército sendo levado cativo, prisioneiro por outro. Só que na hora H, no momento final, a ajuda chega. E esse exército não é mais levado cativo. Pelo contrário, ele é solto do poder do inimigo. E o inimigo é totalmente devastado, totalmente derrotado. Todos nós estávamos presos por Satanás, por causa do pecado. Todos nós servíamos a Satanás por causa dos nossos pecados. Mas quando Jesus Cristo veio e Ele não só nos libertou da prisão, Ele destruiu quem nos oprimia. Ele destruiu Satanás. Então é essa visão que esses versículos agora nos mostram. Nós não fomos apenas soltos, nosso inimigo foi destruído. Foi destruído de tal modo que ele não pode nos escravizar de novo. Eu vou repetir. O nosso inimigo, ele foi destruído de tal forma que ele não pode nos escravizar de novo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Versículos 69 e 70. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Algumas versões dizem ele erigiu um chifre de salvação. Chifre significa, simbolicamente na palavra de Deus, poder. Então, ele promoveu essa poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Você veja que ele está falando de Jesus. Ele continua louvando, ele está profetizando e ele está falando de Jesus aqui. Jesus é a nossa salvação. Ele é a provisão de Deus para a nossa salvação. E ele tinha que vir da linhagem do servo Davi, né? Davi por 2 razões, né? Davi foi um rei, o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, e Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, ele deveria vir da linhagem de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi. Exatamente, o versículo 70 nos enfatiza como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Ou seja, tudo isso que está acontecendo agora é o cumprimento da promessa de Deus. Amém? Exatamente como o tema dessa mensagem nos diz. O Deus de promessa. A palavra salvação, igreja, ela carrega o significado de saúde e de inteireza. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus salvava o leproso, ele falava, olha, a tua fé te salvou, né? Você ficou curado, você teve a saúde restaurada. E tantas outras vezes, quando ele fala, sua fé te salvou, essa salvação te fez inteiro, te fez completo. A salvação do Senhor, ela é completa. Né? Ela é completa, ela é corpo, alma e espírito. E quando ele pagou o preço, né, nesse resgate, ele comprou para ele. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, porque nesse cântico Zacarias ele fala, olha, ele nos libertou do poder do nosso inimigo para servi-lo sem medo. Então, mas presta atenção nisso. Salvação significa essa inteireza, tá bom? Não importa o estado que a pessoa do cativo. Quando Jesus salva alguém, ele faz essa pessoa completa, ele faz essa pessoa inteira. Nós viemos ao Senhor em pedaços, nós viemos ao Senhor em frangalhos, nós viemos ao Senhor destruídos, mas o Senhor, ele faz dos nossos pedaços, dos nossos cacos algo novo, algo inteiramente novo. Amém? Deus faz algo totalmente novo, porque essa é a especialidade do Senhor. Nós somos castigados pelo pecado, nós somos oprimidos pelo diabo, nós estávamos sendo esmagados, triturados por esse mundo, mas aí Jesus vem e Ele nos pega, Ele unge, Ele ata, Ele cura, Ele transforma, Ele faz uma nova história, Ele escreve uma nova história com as nossas vidas, de tal forma que tudo que nós passamos, Ele acaba restaurando, remindo, de tal forma que Ele usa agora tudo para a honra e glória dEle. Esse é o Deus que nós conhecemos, né? Esse é nosso Senhor Jesus. Então, é isso que Ele nos faz. Ele sempre vai nos tornar inteiros espiritualmente. Quando você confia em Jesus Cristo como Salvador, você é liberto do poder de Satanás, é transportado para o reino de Deus, é redimido e perdoado.
perdoado. Vamos falar disso daqui a pouco. Então o Redentor tinha que vir da casa de Davi, pela importância de Davi, mas principalmente porque deveria ser de acordo com as promessas de Deus a Israel. Versículo 71. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Veja que a salvação do Senhor, ela nos salva das mãos dos nossos inimigos. E quem é o nosso inimigo? Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. A Bíblia fala que nosso inimigo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas é contra o diabo e os demônios que operam nas regiões celestiais. Então, nós temos um inimigo, a Bíblia nos declara isso, e nós estamos em guerra contra ele, mas a verdade é que o nosso inimigo, por causa da obra de Jesus na cruz, ele já está falido, ele já está derrotado, ele não tem poder mais sobre as nossas vidas. Louvado seja Jesus, não é? Então, ele veio nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. E olha, para Israel, isso daqui é muito precioso. Por quê? Embora hoje Israel não creia em Jesus como Messias, eles ainda estão esperando como nação o Messias, a palavra de Deus ela vai se cumprir. E vai se cumprir espiritualmente e fisicamente. Porque quando Jesus voltar, Israel vai estar cercado, encurralado pelos inimigos. E ali eles vão ver, Jesus vai descer e eles vão olhar como aquele que foi transpassado. E eles vão se humilhar em arrependimento e reconhecer, nós matamos o Cordeiro de Deus. E Jesus vai salvar Israel e Jesus vai estabelecer o reino na terra. Vai livrá-los das mãos de todos os que o odeiam, de todos os seus inimigos. Então, é espiritualmente, mas é fisicamente também para Israel. Lucas 1:72, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. Veja que novamente ele fala lembrar da sua santa aliança. A aliança é um pacto, a aliança é uma promessa, são votos, são juramentos. Então tudo que o Senhor falou, ele vai cumprir. E aí nesse cântico, Zacarias ele fala que tudo isso é para mostrar a misericórdia de Deus aos antepassados. Então todas as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi. Então Deus é o Deus que fala e cumpre. E agora nesse cântico Zacarias está recordando, Deus é fiel, Deus é fiel. E ele cumpre, ele mostra a misericórdia dele, ele lembra das suas promessas. E no 73 ele fala do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Eu separei Gênesis 12:3 para você, que olha só a promessa de Deus para Abraão. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa promessa que ele faz a Abraão, como assim? Todos os que serão abençoados, todos os povos da terra vão ser abençoados através de Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, ele estava escolhendo uma nação, porque Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Jesus veio da tribo de Judá, Davi veio da tribo de Judá, Jesus também. E tudo isso volta à fidelidade de Deus lá a esse homem no início, Abraão. Deus falou, olha, eu vou abençoar todos os povos da terra através de você. Deus já estava falando de Jesus, quando ele falou isso para Abraão. E Zacarias lembra disso, nossa, que Deus maravilhoso. Lucas 1:74, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo. Veja, quando Deus nos resgata da mão do nosso inimigo, é para servi-lo sem medo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é totalmente o oposto desse império de Satanás. Nas trevas, no reinado, no império das trevas, você é obrigado a servir. Você é um escravo, você é punido. Você vive debaixo de angústia, porque você quer se libertar e você não tem poder para se libertar. Então você é obrigado a viver no pecado, obrigado a viver uma vida medíocre, obrigado a viver abaixo das expectativas de Deus. Você é obrigado, você não tem poder para sair disso. Mas Jesus, ele nos livra do inimigo
para nos trazer para Ele. Só que o reinado dele, como que é? Existe opressão, você está aqui porque você foi obrigado, você é obrigado a servir Jesus, existe uma arma, existe alguma coisa, olha, se você não me servir, eu vou te... Não, nós servimos sem medo agora. Antes nós vivíamos opressos. Lembra quando você era assim que conhecia Jesus? Você vivia por obrigações religiosas. Se eu não fizer, isso vai acontecer. Se não fizer assim, aquilo outro. Então você vivia com medo o tempo todo. Você serve o diabo, você vive com medo, porque se você não fizer o que ele quer, você é atormentado, e você acaba sendo atormentado de qualquer jeito, porque é assim que é o reino das trevas. Mas quando Jesus nos liberta do poder do inimigo e nos traz para si, Ele não chama a gente de servo, Ele chama de amigo, porque Ele nos deixa saber tudo que Ele pensa. Toda a palavra dele é revelada, o Espírito Santo revela para nós. Nós passamos a ter uma amizade, passa a ser um servir prazeroso, passa a ser um servir que é com alegria que você faz, com novidade de vida, é uma bênção, é uma outra vida, e é por isso que nós passamos a servi-lo sem medo. Então todo aquele medo, aquela angústia, aquela opressão que a gente tinha servindo o diabo, não existe mais com Jesus. Não tem porquê, Ele já nos livrou de tudo isso. Não é maravilhoso isso, irmãos? Pode louvar a Deus? Amém, glória a Jesus, né? Louvado seja o Senhor, que fez algo tão maravilhoso para nós. Versículo 75, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então veja, Ele nos liberta do poder do inimigo para servi-lo sem medo, em santidade e justiça. Santidade e justiça fala do quê? Da obra purificadora do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele nos santifica, Ele vai tratando as nossas feridas, corrigindo o nosso coração, corrigindo a nossa visão, nos fazendo olhar para Jesus e assimilar a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. E quanto mais a gente cresce no Senhor, a gente cresce em fé, mais a gente cresce em santidade e justiça. Porque santidade e justiça fala do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. Então nós chegamos ao Senhor egoístas, né? Não só quebrado e humilhado, mas nós chegamos assim, tudo tem que girar ao meu redor. E de repente o Senhor nos ama com um amor tão constrangedor e nos transforma com uma graça tão tremenda, que nós passamos livres a contemplar a majestade de Deus, a beleza da santidade de Deus, e andar com o Senhor por prazer, por opção. Não existe nenhum outro lugar. Os discípulos de Jesus falaram: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não há mais escolha. Quando você conhece Jesus, tudo cai, irmão. Não tem mais para onde ir, nada mais é mais atraente, nada é mais gostoso, nada é mais saboroso do que andar com Jesus. E é isso que a palavra está falando. Então, quanto mais o Espírito Santo trabalha em nós, mais nós nos aproximamos do Senhor e nos tornamos mais parecidos com Ele. Isso é andar em santidade. E justiça, nós também passamos a amar o próximo, a respeitar o próximo e querer para o outro aquilo que eu quero para mim. E isso acontece como? A gente nasce assim? Não, absolutamente não. Isso é um agir transformador do Espírito Santo de Deus em nossos corações. À medida que nós nos aproximamos do Senhor e permitimos que o Espírito Santo tenha plena liberdade de nos guiar, o Senhor faz essa obra em nós, essa obra de santidade e de justiça. E Ele diz aqui: diante dele todos os nossos dias. Quando que Deus Ele tem a vontade de nos guiar em santidade e justiça, igreja? Todos os nossos dias, todo dia. Não existe um dia que você fala: não, ontem eu já li a Bíblia, ontem eu já falei com Deus, ontem eu tive um encontro maravilhoso com Deus, senti a presença de Deus, hoje vai ser, eu vou fazer o que dá na telha. Não funciona assim, né? Todo dia a gente precisa dessa comunhão gostosa com Deus, todo dia, isso é maravilhoso, isso é prazeroso. Figura 3, o cancelamento de uma dívida, versículos 76 e 77. Consegue imaginar uma imagem de uma dívida cancelada? Imagina, você está
falido, endividado até os cabelos, não tem como pagar nem vendendo, né, as meias. Você consegue pagar a sua dívida. E pior, se você não pagar, você vai preso. Mas vamos entender melhor essa figura. O que você fez, a dívida que você tem, se tornou um crime capital. Isso significa que a sua pena vai ser a morte. Não tem jeito, você está condenado e destinado a morrer. E aí agora você imagina que essa dívida foi cancelada. Bom, é essa a imagem dos versículos seguintes. Lucas 1,76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Depois de falar de Jesus, agora Zacarias ele foca no filho dele, João, e ele começa a falar sobre o que João iria fazer. Ele fala: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, irá diante do Senhor e vai lhe preparar o caminho. É isso que João veio fazer. Isso foi no versículo 76. No 77 ele diz: dar conhecimento da salvação ao povo de Deus e mostrar às pessoas a remissão dos seus pecados. No versículo 79, dar luz àqueles que andam na escuridão e guiar o povo de Deus no caminho da paz. Então, essa era a missão de João Batista. Eu quero chamar a atenção de você porque ela é muito parecida com a nossa missão. Nós estamos aqui hoje preparando o caminho do Senhor, porque Ele vai voltar. E as pessoas precisam conhecer, ela precisa que nós sejamos profeta de Deus, falando a palavra de Deus para elas. As pessoas precisam que a gente fale agora da volta do nosso Senhor, que Ele está para voltar, e a gente vai preparar o caminho dele falando. As pessoas precisam ter conhecimento da salvação, porque elas não têm. Por que as pessoas hoje estão lá fora, perdidas, angustiadas? Imagina, eu quero que você imagine as pessoas, os casais, vocês imaginam a angústia das pessoas, sem ter uma saída, sem ter uma esperança, sem ter uma notícia maravilhosa de que seus pecados foram perdoados, de que ela teve as portas da prisão onde ela se encontra aberta. As pessoas estão lá presas, mas se ninguém for falar para elas, elas vão continuar lá. Então, nosso papel como João Batista é dar conhecimento à salvação às pessoas. Muitos de Deus estão lá fora e precisam ouvir. Mostrar às pessoas a remissão dos seus pecados. As pessoas precisam saber que seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, para que elas creiam e sejam salvas. Dar a luz àqueles que andam na escuridão e guiar o povo de Deus no caminho da paz. Então, é exatamente a nossa missão. Amém, queridos? É a nossa missão. Versículo 77. Para dar a seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Então as pessoas precisam saber que foram perdoadas. E olha só o que significa perdoar ou remer. Perdão ou remissão significa deixar ir, mandar embora, apagar, cancelar, despedir e quitar uma dívida. Então foi o que nós recebemos em Cristo Jesus. A dívida que nós tínhamos, que nos destinava à morte eterna, à separação eterna de Deus, ela foi cancelada, ela não existe mais, essa dívida. Jesus pagou para nós essa dívida. Então nós somos imensamente gratos, nós somos imensamente abençoados por esse perdão, porque Ele despediu essa dívida, Ele apagou essa dívida, Ele mandou essa dívida embora. Ele cancelou essa dívida. E a última figura, a figura 4, é o alvorecer de um novo dia, 78 a 79. Nos lembra da esperança, né, que Jesus nos traz e que as pessoas precisam saber também. Esse mundo é de trevas, né, mas Jesus ele trouxe a esperança da vida eterna. E essa é a imagem desse novo alvorecer. O versículo de 78 e 79 diz: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus. Zacarias lembra nesse cântico que tudo isso é por causa das ternas misericórdias de Deus. Ternas misericórdias.
que Deus compassivo nós servimos, irmãos. Deus, Ele tem ternas misericórdias. E esse novo sol fala de Jesus, né? E João Batista, ele ia brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar os pés no caminho da paz. Porque ele estava falando de Jesus, ele estava falando, anunciando a palavra de Deus para as pessoas. E é isso que acontece quando a gente fala, as pessoas são iluminadas, aquilo que elas não estavam enxergando, elas passam a enxergar. E agora elas têm um caminho para seguir, agora elas têm uma opção. Antes elas não tinham uma opção, elas viviam em escuridão completa. Mas quando você traz a palavra de Deus, você traz luz para as pessoas. É um novo brilhar, um novo horizonte. E agora elas podem vislumbrar aquilo que era escondido delas. E isso está nas nossas mãos. Lamentações 3, de 22 a 23, diz que graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas nunca acabam, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Versículo 80, esse último versículo da passagem de hoje, diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, João Batista, esse versículo resume a infância e adolescência de João Batista. Ele crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Imagina uma criança crescer, né, no deserto, aprendeu a ser forte, estava longe de todo o paparico, de todo o mimo da cidade grande, né, de toda a facilidade. E isso deu a João Batista uma ousadia incrível, né, que ele não temia falar a verdade ou a palavra de Deus para as autoridades, os governantes e qualquer pessoa que Deus o mandasse. E esse era o papel dele. O ministério de João Batista, a gente vai ver mais para frente, ele cresceu muito. Realmente Deus usou. Muitos em Israel se converteram e foram batizados, né, as pessoas estavam se voltando para Deus, Deus estava usando João, mas quando Jesus aparece em cena, João é aquele que fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, é necessário que ele cresça e eu diminua. E João Batista, ele se alegra por ter cumprido o papel que Deus o enviou para cumprir, né? Mas agora o Messias tinha chegado, aquele que é o grande, aquele que é o maior, aquele que é o principal, estava no mundo. E isso é maravilhoso. Vamos só resumir o que o cântico de Zacarias nos mostrou. Jesus é a provisão de Deus para a nossa salvação. Jesus é aquele que nos salva dos nossos inimigos. Jesus é a resposta da misericórdia de Deus prometida aos patriarcas. Jesus é o único a lembrar e cumprir todas as promessas. Jesus nos capacita a servi-lo sem medo. Zacarias, irmãos, ele não conheceu Jesus. Ele não conhecia, pelo menos quando ele fez esse cântico, né? Jesus ainda estava para nascer, e ele o amou, e ele o exaltou, e ele falou dele. Irmãos, e o que dizer de nós que conhecemos Jesus, que provamos do Senhor, do amor e da graça de Deus, do perdão de Deus? Quanto mais nós devemos louvar ao Senhor, não é? Exaltar a Deus de todo o coração. E como o tema da nossa mensagem é Deus de promessas, eu quero lembrá-lo de algumas promessas da parte de Deus. Talvez você esteja se sentindo falho com Deus. Salmo 118:4 diz que o seu amor dura para sempre, o amor do Senhor dura para sempre. Talvez você se sinta longe de Deus. Hebreus 13:5 diz: nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Palavras do Senhor. Talvez você se sinta perseguido. 2 Timóteo 3:12 diz que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então você está no caminho certo, né? Tenha bom ânimo. Se você se sente triste, Mateus 5:4 fala que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O Senhor, Ele tem o consolo que você precisa essa noite. Se você se sente em condenação, acusado pelo diabo, Isaías 1:18 fala: embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, porque o Senhor é aquele que transforma as nossas vidas e nos escreve uma nova história.
preso, se você se sente preso, João 7,32 diz: e conhecerão a verdade os libertará. A verdade é a palavra de Deus, ela liberta todos que creem nela. Com medo, se você está com medo, Josué 1,9 diz: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E se você se sente humilhado ou injustiçado essa noite, Tiago 4,10 diz: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Eu não sei como é que está o seu coração, mas o Senhor é digno de louvor. Vamos ficar em pé? Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, eu